Olá, estamos aqui de volta com o Amigo Oráculo, o seu programa diário aqui de atendimentos, de aconselhamentos através de alguma atividade oracular. Hoje eu estou aqui com o tarô e com a quiromancia também para responder as dúvidas de vocês. Só que agora eu vou falar de um conteúdo bem interessante que eu comecei na semana passada a respeito de quiromancia. E se você quiser me seguir no Instagram, só lá, @Thiago Paulice, que lá você também tem várias informações a respeito de consultas de tarô, atendimentos de quiromancia, enfim, tá? Conteúdo completo está ali. Mas aqui eu vou comentar mais um pouco a respeito daquilo que eu comecei na semana passada, a respeito de leitura de mãos. Então eu falei dos elementos, do formato de mão, né, de como você identificar aí quais são os elementos que você tem mais preponderantes na sua palma, porque eles vão dizer muito a respeito da sua personalidade e de como você se comporta no mundo, até mesmo como você manifesta ali a sua personalidade, né, a sua persona nas suas atividades. Então você pode ser uma pessoa de fogo, que é uma pessoa entusiasmada, que é uma pessoa ousada, empolgada, aventureira, que gosta de novidade, que gosta de desafios. Você pode ser uma pessoa do elemento terra, que é mais pacata, que é mais segura, que preza pela coisa, pela construção da vida, de fato, de uma maneira sólida. É uma pessoa que não vai ter tanta ousadia assim na terra, mas vai ter muita segurança, principalmente material, tá? E financeira. Você pode ser uma mão, né, ter elemento ar, ou seja, uma pessoa muito comunicativa, pessoa mais racional, das ideias, que gosta de trocar informações com o mundo, às vezes informações diversas também, tá? Que gosta de se relacionar, que gosta de tudo muito justo, inclusive, dependendo da mão, tá? Que gosta de ser mais revolucionária, por exemplo, né, de se diluir na multidão de muitas gentes ali. Ou você pode ser uma pessoa do elemento água, que é uma pessoa mais emocional, uma pessoa um pouco mais passiva também, mas ela é mais romântica, ela é mais carinhosa, ela tem uma empatia muito grande, uma intuição, ela consegue se colocar no lugar dos outros de uma forma bem assertiva, bem carinhosa, bem acolhedora também. E isso, claro, vai refletir na nossa maneira de lidar com o amor. Então, a mão do elemento terra, como eu falei no bloco anterior, essa pessoa ela vai prezar por ter poucos relacionamentos durante a vida. Então, provavelmente ela vai ter uma linha do casamento, duas. Isso não quer dizer que ela vai casar uma ou duas vezes apenas, ou ter um ou dois namorados ao longo da vida. É porque a personalidade dela preza pela estabilidade, preza pela união a longo prazo. Não é o tipo de pessoa que gosta de ficar se relacionando com muitas pessoas, tá? Com muita gente. Ela não se sente bem assim. Então a pessoa ela não precisa se desesperar porque tem uma ou duas. Ela precisa entender a personalidade dela e a partir daí buscar aquilo que satisfaça emocionalmente falando. Ou seja, buscar um relacionamento estável, seguro, desenvolver essas qualidades, essas habilidades dentro dela para que de fato ela tenha uma vida amorosa muito alegre, tá? Porque não adianta a gente também ter relacionamento de qualquer jeito, tá? Porque é antes só do que mal acompanhado, por exemplo, tá? Então, o autoconhecimento é muito importante. A pessoa do ar também. Essa tende a ter bastante linha de relacionamento porque ela se comunica muito, que ela gosta de interagir muito com o ambiente, com novas ideias. São pessoas muito curiosas. Então, para elas terem um relacionamento lá tradicional, monogâmico, que dure para sempre, esse relacionamento ele vai ter que ter muita coisa diferente ali, a nível de ideia, tá? Aí que vem a diferença do ar para o fogo. O ar, ele preza pelo pensamento, pelo estudo, pelas ideias. Não é necessariamente uma pessoa que vai pular de paraquedas, tá? Que precisa desse tipo de desafio, igual a mão do elemento fogo. O fogo ele precisa justamente disso, aquela coisa mais atlética, mais de energia, de fazer, tá? De ir lá pro Monte Everest, escalar junto com a pessoa. Então você vai ter que ter muita energia para conseguir acompanhar uma pessoa de fogo, porque ela não se contenta em ficar em casa lá, tudo bonitinho. E também não é uma pessoa que vai ficar lendo 10 livros para ficar conversando com os outros igual ao do elemento ar, né? Que discute muitas ideias ali. É igual você pegar um geminiano, por exemplo, signo de ar, que gosta das ideias ali, né? Que gosta de conversar, gosta de trocar,
perde o foco, claro, porque ele é muito curioso a respeito de várias coisas, de vários assuntos. Então você tem que ter um dinamismo intelectual para lidar com um geminiano. Vai, por exemplo. Agora um sagitariano já é diferente. Aí você tem que ter energia para viajar, para se aventurar, para quebrar limites, tá? Então são coisas bem distintas. E uma mão do elemento ar, ela é mais variável nesse sentido, do elemento água, perdão. Então uma mão de água, uma pessoa que tem muita água, ela pode ser muito romântica, ela pode ser muito acolhedora, mas se for uma água também muito confusa, aí ela pode ter vários relacionamentos ali, tá? A água ela também é flexível, então não é porque a pessoa é sentimental, é romântica, que vai dizer necessariamente que ela vai ficar com uma pessoa só. Ela pode se apaixonar perdidamente por umas 10 ali e não ficar com nenhuma das 10 também, né? Porque é super sem atitude, né? Quem tem muita água. Então ela só fica ali no campo das emoções, né? Dos sentimentos e tal. E sinais que você pode ver a respeito de vida amorosa, tá? Só para a gente não ficar só nessa teoria aqui. As linhas de união são essas linhas horizontais que ficam entre a linha do coração e o dedo mínimo, nessa parte aqui. Então você vai ver diversas linhas horizontais aqui, ou uma linha horizontal. De novo, isso não quer dizer quantidade necessariamente de relacionamentos. Não é porque você tem 3 que você vai ter 3 casamentos necessariamente. Mas é uma ideia aí, tá? É uma predisposição que você tem. Tá? Muitas linhas vai dizer que você tende a ter diversos relacionamentos ao longo da vida, tá? Que você troca muito aí de parceria. Uma linha só não quer dizer necessariamente que você vai casar uma vez, mas como eu disse, você não gosta dessa mudança, né, em termos de cônjuges aqui, ou namorados, ou namoradas. Então você é uma pessoa que quer algo realmente estruturado e que dure para sempre, que seja de uma forma pacata. Então todos os seus relacionamentos, eles vão ser dessa forma. Talvez por isso também tenha uma demora em você engatar um relacionamento novo, tá? Porque, de fato, para você construir algo leva tempo. Mas pessoas assim, geralmente elas têm paciência, tá? Então, às vezes o que vem fácil vai fácil, às vezes o que demora se estrutura, tá? Não necessariamente isso é uma regra, mas acaba sendo quase aplicado na maioria dos casos. Então, esses são os primeiros sinais aqui de relacionamentos. Outros pontos que você tem que ver é se tem linhas que saem dessa região aqui da linha da vida e se juntam à linha do coração. Tá? Então ela vem daqui, ó, e toca a linha do coração, se junta. Ou vem daqui de baixo, se junta. Esses sinais, eles são linhas de acontecimento de grande impacto emocional, ou seja, possíveis relacionamentos. O interessante desse caso é que a gente consegue prever a idade que isso pode acontecer, tá? Isso que é bacana dessa formação. Então, se você tem uma linha tocando aqui a linha do coração, bem nessa parte aqui, por exemplo, próximo entre o anelar e o dedo mínimo, você pode ver um relacionamento aí em torno dos 21 anos, 22, tá? Então, isso sugere um relacionamento importante, de grande impacto nessa época da vida. Tá? Então, quanto mais aqui, né, mais para cá, perto do dedo indicador tocar, mais tarde tende a acontecer os relacionamentos. Aqui a gente já consegue ser um pouco mais preciso em relação a idades do que aqui, tá? Aqui já fica um pouco mais subjetivo. Então, esses são 2 sinais aqui importantes. O Monte de Vênus, que é essa região aqui, ó, ela também tem que estar boa, tá? Para você ter uma capacidade amorosa grande. Então, o Monte de Vênus, ele não prevê o relacionamento, mas ele vai dizer o quanto de energia você consegue colocar na sua vida amorosa. Então, depende muito do estado em que ele se encontra. Se você tem um Monte de Vênus mais recheadinho, e se você aperta ele e volta, igual uma cama elástica, significa que você tem uma energia ok, tá? Você é uma pessoa entusiasmada, você se empolga, você tem paixões aí, você é uma pessoa apaixonante, também. Agora, se você tem um Monte de Vênus pequeno, retraído, liso aqui, que não tem aquela montanha, né, que é uma coisa mais chapada, às vezes meio flácido demais, né, que a pele fica até meio enrugada ali, até meio solta, ou que está muito rígido, também está muito duro, parece uma pedra. Isso indica algumas dificuldades em relação à sua capacidade amorosa, tá? Então, se ele está muito flácido, aqui ou liso, significa que você tem pouca energia voltada para isso, tá? Você não é uma pessoa assim com tanta disposição aqui pro romance, principalmente se a linha do coração ela também não for grande, tá?
Se for uma coisa muito dura, dependendo da mão, né, do monte de Marte, pode ser uma pessoa já mais agressiva, tá? E já pode ser uma pessoa com uma tendência um pouco mais controladora, ciumenta, violenta, porque aí vai indicar um excesso de energia. A linha do coração também é um outro termômetro da expressão emocional. Então, como eu disse em algumas análises ali lá atrás, a linha é curta, reta, para aqui embaixo do dedo do meio, por exemplo, aqui, né? Em direção, né, do dedo do meio. É aquela pessoa com pouca emoção, tá? Ela é mais contida a nível sentimental. Então, ela vai preferir evitar também coisas muito ousadas, ela vai preferir evitar mudanças. Então, não é uma linha assim tão boa a nível de expressão das próprias emoções. Vai ser uma pessoa um pouco mais fria, um pouco mais racional, talvez um pouco mais sexual, dependendo do ponto aqui, dos outros pontos da mão, mas o envolvimento assim, íntimo para ela é um pouco mais difícil, tá? É um pouco mais complicado. Também tende a ser uma pessoa já mais pessimista aqui, né? Com a linha do coração indo para Saturno. Agora, se ela é muito grande aqui, curva aqui para cima, já é uma pessoa mais flexível emocionalmente, tá? Ela já tem aí uma capacidade de colocar os sentimentos um pouco maior. Se for em direção do dedo indicador, um pouco mais ainda, né? Aí vai ser uma pessoa já cheia de boa fé, de generosidade, inclusive, uma pessoa com um bom coração ali, mas tem que tomar cuidado para não ser feita de trouxa também, não criar muita expectativa. A linha do coração curta, ela não tem tanta emoção, mas é uma pessoa que também consegue impor certo limite, já que ela se envolve muito pouco, então ela consegue olhar a situação do lado de fora. Já uma linha do coração grande tem essa questão do bom coração, né, das expectativas altas em relação à vida, daquela empolgação, aquele coração grande, né, tá vindo de Júpiter, que expande tudo, mas essa pessoa ela pode ser um pouco mais iludida em alguns pontos, tá? Claro, vai depender da linha da cabeça, tá? Mas geralmente essa pessoa ela cria expectativas demais, ela espera muito da humanidade também. E quando isso não acontece, ela pode se decepcionar de uma maneira intensa, tá? Dependendo de como tá alguns outros pontos da mão, tá? A gente tem um tempinho ainda? Tá? Então, esses são os principais pontos, tá? Recapitulando para não ficar tanta informação solta aqui. Primeiramente, você analisa qual tipo de mão que é a sua, se é uma mão mais voltada para o fogo, para a terra, para o ar ou para a água, para você saber exatamente, né, que tipo de coisa que te deixa mais à vontade. Então não adianta ter uma mão terra, né, que preza pela estabilidade e colocar na sua cabeça que você quer viver loucas aventuras de amor com diversas pessoas diferentes. Você pode colocar isso na sua vida, mas você vai reparar que não vai te fazer feliz, porque a sua essência é outra. Tá? Você preza muito mais pela manutenção de algo, tá? Pela estrutura e não pela aventura. Diferentemente de uma mão fogo, então se você vê que você é uma pessoa de muita energia, então você tem que buscar parceiros que colaborem com isso, tá? Que te acompanhem. Tá? E se você está se relacionando com uma mão do elemento fogo, você vai ter que saber que ela é uma pessoa, pelo menos, que gosta de aventuras. Então, em algum momento ou outro da sua vida, você vai ter que ter um momento bem ousado ali, tá? Vai ter que pular de um paraquedas, ou vai ter que fazer uma trilha, tá? Vai ter que fazer uma escalada ali, tá? Se for uma pessoa que realmente está vivendo fogo, tá? Porque também acontece, né, da gente não vivenciar aquilo que a gente tem que vivenciar. A gente optar aí por uma vida um pouco mais burocrática e social. Então, o primeiro ponto é esse: você entender a sua personalidade, você entender o seu jeito de ser, você entender as suas necessidades, para aí a gente partir para a previsão amorosa. Linha do casamento, são linhas horizontais aqui abaixo do dedo mínimo, tá? Entre o dedo mínimo e a linha do coração, que é essa grandona. Então, tudo que for horizontal aqui é relacionamento. A qualidade dessas linhas vai indicar a qualidade das suas relações, a quantidade vai ser para a gente estipular mais ou menos o quanto de relacionamento você vai ter ao longo da vida, tá? Então não se assustem se você for divorciado ou divorciado e tiver uma linha,
Isso não quer dizer que você só vai ter aquele casamento, que você nunca vai mais encontrar alguém, mas vai dizer mais sobre você, tá? De como você deseja ter a sua vida matrimonial aí para alcançar satisfação. O segundo sinal, mais assertivo, é a linha que sai aqui próximo da linha da vida e toca a linha do coração, ou a linha da cabeça também aqui embaixo, tá? Porque essas linhas indicam eventos extremamente importantes a nível emocional e psicológico. Pode ser até um nascimento de um filho, uma aquisição, tá? Pode ser, tá? Dependendo da pessoa, do que ela valoriza. Se for aquela pessoa que está batalhando por uma casa, ou por um carro, ou por uma viagem específica ali, ela quer conhecer Veneza, os barquinhos, esse impacto emocional pode ser essa viagem, tá? Pode ser esse carro. Mas a tendência, no geral, é que sejam relacionamentos e aqui você consegue ser mais acurado em relação à idade que vai acontecer. Tá? Você consegue ser mais assertivo em relação a isso. Então é só botar aqui, ó, ver aqui, ó, encostou na linha do coração, pode ter certeza que se trata de um relacionamento amoroso. Um outro detalhe também são as linhas aqui que acompanham a linha da vida. Em alguns casos, essas linhas horizontais aqui, verticais na verdade, tá? Então aqui a gente tem a linha da vida curvada e às vezes você tem uma linha aqui junto, acompanhando tal. Essas linhas, em alguns casos, também podem indicar casamento. Tá? Não em todos, claro, mas em alguns eles podem indicar pessoas que chegam até a sua vida e te acompanham por determinado momento. Essas linhas aqui, elas também indicam a idade que vai acontecer. E o último ponto aqui é a linha do coração. Tá? Então você vai analisar como é a sua linha do coração. Se é uma linha reta, você é uma pessoa mais prática. Se é uma linha curvada, você é uma pessoa mais física, mais carnal, que gosta daquele contato um pouco mais apaixonado. Se ela vai em direção ao dedo do meio, já existe uma segurança material que você precisa ter para conseguir expressar suas emoções. Você vai ser uma pessoa um pouco mais racional também, um pouco mais fria. Se for para o dedo indicador, o dedo de Júpiter, aí você já vai ser uma pessoa mais idealista, vai ter um grande coração ali, um grande envolvimento emocional com as causas, mas pode ter expectativas frustradas também se você não tomar conta, tá? Se você ficar esperando muito dos outros. E quando vai para o dedo do meio, né, quando é reta e para embaixo da direção do dedo do meio, você é uma pessoa mais racional, você é uma pessoa mais fria, tá? Um pouco mais contida, mas não vai ter tantas expectativas em relação aos outros. Então essa questão de se iludir vai ser menor em você, tá? Porque você vai ser uma pessoa que preza muito mais pela racionalidade. Toma cuidado nesse caso para não ser muito pessimista e para não ficar evitando emoções também, ficar negando aquilo que você está sentindo. Então, às vezes essa pessoa está amando ali, está loucamente apaixonada, mas está racionalizando tudo, colocando empecilhos, colocando problemas, justamente porque ela é mais racional, mas não está deixando o emocional fluir. Então, esses são os aspectos que a gente analisa, principalmente, né, em relação à vida afetiva. É claro, existem outros detalhes, mas isso são coisas assim pequenas que variam de mão para mão, de situação para situação. Então aí realmente a gente precisaria de um atendimento, tá? De uma análise um pouco mais detalhada para conseguir identificar todas essas nuances ou esses temperos que tem na personalidade de alguém. Então só para deixar aí uma pulga atrás da orelha, por exemplo, se a pessoa tem na linha da cabeça aquela curva aqui muito para baixo, é uma pessoa muito ligada à fantasia, à imaginação. Então, muitas vezes, essa pessoa ela precisa de um certo fetiche para conseguir se relacionar de uma forma também um pouco mais legal para ela. Tá? Não vai ser aquela pessoa que tão seca, assim, né? Tão papum, vamos dizer assim. Ela vai ser mais ligada nas fantasias ali, num lúdico, talvez numa roupa ali de couro, tá? Dependendo da mão, claro. Tá? Mas é só um exemplo aqui de como essa análise da vida afetiva ela pode ir muito fundo na personalidade da pessoa, tá? Mas esses detalhes, como eu disse, a gente vê mais por um lado de uma consulta, porque aqui fica muito extenso para falar e precisaria de uns 10 programas, né, para a gente entrar nesses detalhes.
Então, né, esses são os sinais aqui da vida amorosa. Se você ficou em dúvida a respeito disso, pode entrar em contato comigo lá no Instagram, o @thiagopaulice. Lá existem informações a respeito de tudo, de quiromancia, de tarô, de magia, de bruxaria, enfim. Tá? Você pode marcar uma consulta também, se você desejar saber as coisas com mais detalhes, consulta de tarô, consulta de leitura de mãos. Então fica à vontade, me segue lá, pode trocar ideia comigo, que eu estou aberto a todas as pessoas, tá? E se você tem alguma dúvida também a respeito daquilo que eu falei, é só me perguntar lá. Tá? Só chegar lá em box e falar, não entendi isso aqui, ó, que você falou, e que eu tiro a sua dúvida tranquilamente, tá? E vocês me avisam também lá se vocês descobriram um elemento das suas mãos, tá? Eu desejo a todos uma excelente semana, o programa chegou ao fim. Muito obrigado pela companhia e até segunda-feira que vem.